Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sara Ribeiro, de Matemática. Juntos, hoje vamos aprender um pouco sobre frações equivalentes. Tenho certeza que será uma aula muito divertida. Antes de começar, vou passar algumas informações aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula foi planejada para o 6º ano do ensino fundamental, anos finais. Trabalhe a habilidade compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes. E tem os objetivos de identificar e determinar frações equivalentes. Não se esqueça, agora você pode marcar a sua presença aqui nas aulas da TV. Para isso, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar sua presença. Agora que eu já passei as informações, vamos começar? Você já percebeu como as frações fazem parte do nosso dia a dia? Você pode encontrar a fração em uma receita de bolo, quando, por exemplo, é preciso adicionar 3/4 de xícara. Ou é possível encontrar frações na hora de dividir uma conta, em que cada um deve pagar 1/3 da conta. Ou quando você sai para comer uma pizza com os amigos e descobre que cada um vai poder comer 2/6 da pizza. Viu só como ela está presente em diversas situações? Vamos relembrar com mais detalhes o que é uma fração. A palavra fração vem do latim fractus e significa partido, dividido. Ela é composta por um traço que representa uma divisão. Temos também um número que fica na parte superior desse traço e é chamado de numerador, e outro que fica na parte inferior e é chamado de denominador. O denominador é o termo da fração que indica o número de partes em que o inteiro será dividido. Já o numerador indica o número de partes que será usado dessa quantidade que acabou de ser dividida. Vamos ver um exemplo. Pedro dividiu uma pizza em 4 fatias e comeu apenas uma fatia. Vamos montar a fração que indica a quantidade que Pedro comeu. 4 vai ser o nosso denominador, já que foi a quantidade de partes que foi dividida. E 1 vai ser o nosso numerador, pois indica quantas fatias foram comidas. Logo, a fração é 1/4. Vamos fazer uma atividade para ver se você entendeu mesmo o que é uma fração. Número 1. Observe com atenção as imagens que vão aparecer e monte a fração que representa a parte que foi pintada. Letra A. Conseguiu? Observe que a figura foi dividida em 4 partes iguais. Então, 4 vai ser o nosso denominador. E apenas uma dessas partes foi pintada. Então, 1 é o nosso numerador. A fração que representa a parte pintada é 1/4. Letra B. Observar que a figura foi dividida em 6 partes iguais. Então, 6 vai ser o nosso denominador. E 3 partes foram pintadas. Então, 3 é o nosso numerador. Então, a fração que representa a parte pintada é 3/6. Agora, eu quero que você imagine uma situação comigo. Maria deu uma barra de chocolate para cada um de seus 3 filhos. Todas as barras são do mesmo tamanho. Olha só a quantidade que cada um já comeu da barra. João já comeu 2/8 da barra. Luana já comeu 1/4 da barra. E Clara já comeu 3/4 da barra de chocolate. Vamos representar usando um desenho quanto cada um já comeu? Para isso, vamos desenhar uma barra de chocolate para cada primo, lembrando que as barras são do mesmo tamanho.
A barra de João vai ser dividida em 8 pedaços, como indica o nosso denominador. A barra de Luana também vai ser dividida em 4 pedaços. E a barra de Clara também em 4, como indica o nosso denominador. Observe que todas as barras ficaram do mesmo tamanho. Agora, precisamos colorir a quantidade que cada um já comeu. Para isso, temos que observar o numerador. Como o João comeu 2/8, ou seja, ele comeu 2 pedaços dos 8 que ele tinha. Então, vamos colorir 2 quadradinhos. Luana comeu 1/4, logo comeu 1 pedaço dos 4 que ela tinha. Então, pintamos 1 quadradinho. E Clara comeu 3/4, ou seja, já comeu 3 dos seus 4 pedaços. Por isso, vamos pintar 3 quadradinhos. Observe como ficou nossas representações. Agora me diga, você consegue descobrir quem é que comeu mais chocolate? E aí, conseguiu? Se você disse que foi a Clara, você acertou. Quando olhamos para a barra de João e de Luana, descobrimos que eles comeram a mesma quantidade, não é mesmo? Como que isso é possível? Se um comeu 2/8 e o outro comeu 1/4 da barra? Isso aconteceu porque 2/8 e 1/4 são frações equivalentes, ou seja, frações que representam a mesma parte do inteiro. Nas frações equivalentes, usamos números diferentes para mostrar o mesmo resultado. Vamos ver um exemplo. Se eu quero contar para alguém que comi metade de uma pizza, eu posso usar as frações meio, 2/4 ou 4/8. Todas elas representam o mesmo resultado. Não acredita? Então vamos fazer um desenho de cada uma delas. Observando as representações, conseguimos ver que em todos os casos colorimos a mesma quantidade da pizza, independente de quantos pedaços ela estava dividida. Muito legal, né? Vamos treinar um pouco antes de continuar. Vamos ajudar Maria a descobrir qual é a fração equivalente. Para facilitar, faça a representação de desenho das frações em cada uma das opções. Letra A. 4/4 é equivalente a 3/4? Veja que 4/4 ocupa a parte toda do inteiro, ou seja, é o próprio inteiro. Percebemos que 4/4 ou 1 inteiro não é equivalente a 3/4. Letra B. 3/5 é equivalente a 3/4? Veja pelas representações que 3/5 não é equivalente a 3/4, pois não correspondem à mesma parte do inteiro. Letra C. 6/8 é equivalente a 3/4? Vimos pela representação que as frações ocupam a mesma parte do inteiro, logo, são frações equivalentes. Então, 6/8 é equivalente a 3/4. Antes de continuar, eu quero saber, você já marcou sua presença? Se ainda não, aponte seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marque sua presença. Até aqui, aprendemos a descobrir se uma fração é equivalente a outra ou não, usando o desenho, não foi mesmo?
Mas será que sempre vamos representar usando o desenho? Se a gente tiver um denominador muito grande, vai ficar difícil, não é mesmo? Então vamos aprender como podemos encontrar frações equivalentes de outra maneira. Para encontrar uma fração equivalente, basta multiplicar o numerador e o denominador por algum número natural que seja diferente de zero. Mas lembre-se, tudo que foi feito no numerador deve ser feito igualmente no denominador. Ou seja, se você multiplicar o numerador por 2, por exemplo, o denominador também deve ser multiplicado por 2. Observe as frações equivalentes que encontramos de 1/5. A primeira fração equivalente que a gente encontrou foi 2 décimos. Nesse caso, numerador e denominador foram multiplicados por 2. A segunda fração equivalente a 1/5 que encontramos foi 4 vinte-avos. Nesse exemplo, numerador e denominador foram multiplicados por 4. Já sabemos que para encontrar frações equivalentes, temos que multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número. Como o numerador da nossa fração é o 4 e o da fração equivalente é 16, percebemos que ele foi multiplicado por 4. Por isso, temos que fazer a mesma coisa com o nosso denominador. Então, 5 vezes 4, encontramos 20. Assim, a fração equivalente a 4/5 é 16 vinte-avos. Número 2. Qual é a fração equivalente a 3/4 que tem o denominador 24? A fração equivalente, temos que multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número. Como o denominador da nossa fração é 4 e o da fração equivalente é 24, observamos que ele foi multiplicado por 6. Então, temos que fazer a mesma coisa com o nosso numerador. Então, 3 vezes 6, encontramos 18. Assim, a fração 3/4 é equivalente a 18 vinte-quatro-avos. Para encontrar frações equivalentes, também podemos dividir o numerador e o denominador da fração por um mesmo número, também diferente de zero. Quando realizamos a operação de divisão, estamos simplificando a fração. Por exemplo, vamos observar as frações equivalentes a 6/12. A primeira fração equivalente que encontramos foi 3/6, ou seja, nesse caso, numerador e denominador foram divididos por 2. Outro exemplo de fração equivalente foi 2/4. Nesse caso, numerador e denominador foram divididos por 3. Vamos colocar em prática o que aprendemos. Número 1. Simplifique a fração 8/16 para que o numerador da fração equivalente seja 4. Como o numerador da fração equivalente deve ser 4, sabemos que tivemos que dividir o numerador da nossa fração inicial por 2. Então, vamos fazer a mesma coisa no denominador. 16 dividido por 2, encontramos 8. Assim, a fração equivalente a 8/16, simplificada, é 4/8. Número 2. Simplifique a fração 5/25 para que o denominador da fração equivalente seja 5. Como o denominador da fração equivalente
deve ser 5, sabemos que tivemos que dividir o denominador da nossa fração inicial por 5. Então, vamos fazer a mesma coisa com o nosso numerador. 5 dividido por 5, encontramos 1. Assim, a fração 5/25 simplificada é 1/5. É a última chance para nossa lista de presença, hein? Se você ainda não marcou sua presença, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Nossa aula está chegando ao fim. Hoje aprendemos muito sobre frações equivalentes. Vamos relembrar? Frações equivalentes são frações que representam uma mesma quantidade do inteiro. Para encontrar uma fração equivalente, basta multiplicar os numeradores e denominadores por algum número natural diferente de zero. Para encontrar frações equivalentes, também podemos dividir o numerador e denominador da fração por um mesmo número diferente de zero. Que tal colocar em prática o que você aprendeu na aula? Identifique duas frações em algum lugar ou situação do seu dia a dia e encontre frações equivalentes a elas. Compartilhe com a gente o que você aprendeu. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e enviar a sua atividade. A aula de hoje chegou ao fim, mas não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!